Abraão, nosso pai Abraão, estava sentado após seu Brit Milá, após sua circuncisão, em frente à sua tenda no calor do dia. Ele estava lá junto à estrada principal, aguardando para cumprir a mitzvah da hospitalidade. Então, 3 homens chegam à sua tenda, que, aliás, não eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como afirmaram nossos amigos cristãos vindos de Niceia. A razão pela qual isso foi interpretado assim é porque, para nossos amigos cristãos de origem cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram o Pai. De origem não judaica, como foram os pais da igreja, se uma pessoa é identificada com um nome sagrado, essa pessoa é Deus Altíssimo. E como aqui no texto, uma das 3 pessoas que visita Abraão é identificada como Yuhei Vahei, dizendo que Hashem apareceu para ele. E havia 3. Logicamente, para os pais da igreja, a única solução possível era que os 3 eram Yud, Hei, Vav, Rei. E, portanto, Deus em 3 pessoas, bendita Trindade. O que nossos queridos irmãos de Niceia não sabem é que na escritura hebraica e na jurisprudência hebraica, quando uma pessoa, seja celestial ou seja terrena, comissiona diretamente pelo Eterno para uma missão específica, disse que essa pessoa é Yud, Rei, Vav, Rei, porque leva seu nome, leva sua autoridade. Então, em outras palavras, o nome do remetente é transferido interinamente ao enviado. E enquanto a missão encomendada durar, o enviado é uma extensão legal do enviador. Ele carrega o nome, ou seja, a autoridade. Então, um desses 3 mensageiros celestiais representava legalmente o Eterno. E é por isso que é identificado como Yud, Hei, Vav, Rei. Mas, na verdade, eram 3 anjos. Em forma de homens, pareciam seres humanos, mas eram anjos enviados pelo Eterno, cada um com uma missão. E, claro, à frente, o mais importante de todos, o chefe, poderíamos dizer, desse comitê angelical. Veja, os anjos não podem realizar mais de uma função ao mesmo tempo. Assim, havia 3 coisas a serem feitas e foram enviados 3. O principal e chefe da missão era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, segundo uma tradição, é quem levava a autoridade de Yud, Rei, Vav, Rei, comissionado para falar com Abraão. O segundo anjo foi comissionado para a destruição de Sodoma e Gomorra e o restante de todas aquelas cidades pecadoras que haviam convertido a maldade em lei e cruzaram essas linhas vermelhas da paciência, da misericórdia divina. E o terceiro Malach foi enviado com a missão de resgatar Ló e resgatar a família de Ló. Apesar da intercessão de Abraão, não havia justo naquela região de Sodoma e Gomorra, por cujos méritos o mau decreto foi anulado e finalmente caiu do céu fogo e enxofre, que destruiu toda aquela região e todas essas cidades perversas que haviam humilhado Shem, que haviam humilhado os mandamentos de Deus. Para resumir a história, o anjo Gabriel anunciou a Sarai, a esposa de Abraão, nosso pai, que ela conceberia milagrosamente em seu ventre e daria à luz um lindo filho. E assim foi. O menino nasceu e Abraão o chamou de Ishaque. Claramente, este filho nasceu milagrosamente, por obra e graça de Deus, e, portanto, não é de se surpreender que grandes sábios judeus, antes de Yeshua, como Fílon de Alexandria, por exemplo, identificasse Isaac como Ben Elohim, como filho de Deus. Na cultura e no pensamento hebraico, quando um judeu, por exemplo, resgata uma pessoa,
do paganismo, do obscurantismo religioso, do politeísmo, e o traz ao conhecimento do Deus Altíssimo, é único de Israel, disse que esse filho foi gerado por essa pessoa. Por exemplo, Paulo escreve para seu discípulo Filemon e intercede por um filho que gerou em suas prisões, Onésimo, o escravo que havia fugido de sua casa, e como agora era um filho gerado por Paulo espiritualmente. Implora que o receba como a ele próprio e que não o considere mais como escravo, mas sim como irmão. Da mesma forma, por exemplo, quando Deus Altíssimo escolhe um judeu para convertê-lo. Da casa de Davi para ser rei em Israel, é dito sobre esse rei no dia da sua coroação que foi gerado por Deus mesmo, ou seja, que foi o próprio Deus quem causou sua ascensão ao trono. Como está escrito no Salmo 2 para os reis, no dia de sua coroação, meu filho és tu, hoje te gerei. Na mesma linha de pensamento, quando Deus intervém e abre o ventre de uma mulher que não podia conceber, de formas milagrosas concebe em seu ventre e dá à luz um filho, e disse que esse filho nascido é um Ben Elohim. Um filho de Deus gerado por Deus. Esse foi o caso de Isaac, o caso de Samuel, esse foi o caso de Sansão e, claro, o caso de Yeshua, nosso justo Messias. Não entender isso é nos desviarmos da Torá, criando doutrinas estranhas ao pensamento hebreu e à teologia da Torá. É claro que na mente judaica o título Ben Elohim não tem nada a ver com divindade, não tem nada a ver com encarnações de divindades, não tem absolutamente nada a ver com as invenções teológicas feitas por crentes de origem helenística. No concílio de Niceia, em 325, isso foi esclarecido para não deixar lacunas no ar, isso foi esclarecido. Abraão sempre foi visto a si mesmo como servo de Hashem. E tendo superado 9 difíceis provas no seu serviço a Deus, ele terá que enfrentar agora a última e mais difícil. Das 10 provas a que foi exposto em toda a sua vida. A última e a mais difícil. Nesta última prova, para preservar a honra de ser considerado o pai da nação de Israel, o Deus Altíssimo pediu a Abraão que fizesse a coisa mais difícil que poderia ser proposta a um pai na terra. Tomaria seu filho, seu único, a quem amava, a Isaac, para quem se chamava jovem, mas que naquela época tinha 37 anos de idade, que o tomasse e o elevasse como sacrifício, como Olá Hashem. Rabino Shaul de Tarso faz um ponto importante em relação a este incidente, mencionando que o sacrifício de Isaac implicaria nada menos que a anulação e destruição de todo o povo de Israel. Porque Isaac, não Ismael, Isaac era o filho da promessa. Logicamente, se a descendência de Israel viria por meio de Isaac e não por Ismael, sacrificar Isaac seria anular completamente a possibilidade do surgimento da nação judaica. Além disso, tal pedido contradiz totalmente a proibição contra os sacrifícios humanos. Como poderia Abraão aceitá-lo? Mas ele fez isso, aceitou, correu todos os riscos. Estava convencido de que se Deus, o juiz do universo, estava pedindo, deveria haver razões para que ele, agora, ele poderia fazer, mesmo sem compreender. Então, ele estava disposto a obedecer sem entender, obedecer sem entender. E sem perder tempo,
bem cedo pela manhã, após aquela noite seguinte à revelação divina, Abraão cumpriu esta ordem divina, partindo para o lugar indicado pelo Eterno, que depois saberemos que era a montanha do Monte Moriá. A Escritura nos diz que ali construiu um altar e amarrou Isaque à madeira, e que no momento de pegar a faca para sacrificá-lo, a voz de um anjo o deteve, indicando-lhe para não fazer mal ao rapaz. Para a bênção de Abraão e tranquilidade de Isaque e de todos nós, Deus mostrou a Abraão que os sacrifícios humanos comuns na geração pagã, de onde Abraão provinha, estavam totalmente proscritos em Israel. Alguns séculos depois, quando Deus Altíssimo nos entrega a Torá no Sinai por meio de Moisés, entre os mandamentos mais extraordinários está o absoluto respeito pela dignidade humana, proibindo os sacrifícios humanos comuns. Estão proscritos para sempre, estão proibidos em Israel. Claro, alguém poderia já estar pensando se é assim, como explicamos o caso de Yeshua como um sacrifício humano. Já dei a resposta em outras aulas que estão disponíveis neste canal. Tudo o que você precisa fazer é procurar com cuidado e assim receber todas essas valiosas informações que preservamos lá para vocês. Bem, a Parashá termina com um fato. O anjo diz: guarda a faca, seguindo a ordem do anjo que diz: não faça nada ao rapaz, ouça um carneiro que está lutando para sair de um emaranhado de espinhos e raízes densas dos arbustos da área onde seus chifres estavam presos. E de acordo com uma antiga tradição recebida, esta é a origem da trombeta bíblica. Isto que tenho aqui nas minhas mãos, é a origem do shofar, né? É a trombeta bíblica feita de chifre de carneiro, em memória daquele carneiro, daquele bode que Abraão encontrou lá, preso pelos chifres, e que ele viu como um sinal do céu para o sacrifício.